Considerando que estamos nos últimos dias de 2021, hoje falaremos sobre as previsões para 2022. Vocês já repararam como este assunto chama a atenção? Saber o que vai acontecer no ano seguinte. E para isso são consultadas inúmeras pessoas que teoricamente têm o dom de prever o futuro. Essas pessoas foram tratadas por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, como médiuns de pressentimentos. Pessoas que têm esse dom de pressentir o futuro. E alguns conseguem isso através da vidência, têm visões daquilo que vai acontecer. Outras têm essas visões, mas durante o sono físico, e trazem estas visões através do sonho. Pois bem, eu não sou um desses médiuns de pressentimento não, viu? Para a decepção de alguns que estão esperando algumas previsões bombásticas. Mas eu posso sim fazer previsões com base naquilo que já está acontecendo. Querem ver? Em relação à Covid, aqui no Brasil deve piorar, pelo simples fato de que no exterior está piorando. E tudo aquilo que aconteceu em relação à pandemia no exterior antes de vir para o Brasil, depois aconteceu aqui no Brasil. Então, mais dia menos dia, as coisas aqui também devem começar a piorar com o aumento do número de casos, com esta nova variante, o contágio e, consequentemente, as internações e mortes. Em relação às catástrofes naturais, eu prevejo que elas continuarão acontecendo em 2022, porque o planeta vem se adequando a uma nova situação. E o planeta também sofre com a degradação da natureza e, com isso, dá a sua resposta natural aos abusos que o homem tem cometido. Isto faz parte da lei de causa e efeito. Então, como os abusos continuam acontecendo e como o planeta está se adequando a novas condições, acredito sim que novas catástrofes devem acontecer. Mas não me perguntem onde ou quando, porque eu não sou médium de pressentimentos, ok? E em relação à situação econômica no Brasil, também prevejo grandes dificuldades, porque a coisa já não está boa e havendo um aumento do número de casos de Covid, as coisas devem sim piorar. E como a situação político-administrativa do Brasil também não é das melhores, então tudo fica mais difícil. Previsões meio óbvias, vocês não acham? E aí vocês podem estar perguntando, mas, ô Zé, é só notícia ruim? Pois é, eu gosto de dar as notícias ruins, gosto de pintar as situações difíceis com tintas bem carregadas, que é justamente para nos prepararmos para o pior. Porque se nós ficamos apenas esperando que as coisas melhorem, a gente não se dá conta da necessidade de fortalecimento interior para passarmos pelas adversidades sem nos desesperarmos. Ainda que tudo isso que eu falei pareça óbvio, vejam,
a morte também não é óbvia. Não é óbvio que nós vamos morrer um dia. E quantos são aqueles que se preparam adequadamente para a morte? Então, já que estamos diante de algumas adversidades óbvias e bem próximas, é preciso prepararmos o nosso íntimo, sabendo que as coisas, do ponto de vista exterior, podem ficar ainda mais difíceis. Mas temos notícias boas. As notícias boas eu venho dando através de todas as palestras que eu venho fazendo. E eu vou rememorar algumas delas. Nós temos uma força interior que desconhecemos, mas que podemos colocar em ação diante das situações mais difíceis. Para isso precisamos acreditar em nós mesmos, verificarmos o nosso potencial para darmos um passo além do outro, percebendo assim que conseguimos caminhar diante das situações difíceis que a vida nos apresenta. Outra notícia boa é a de que nada que chegue até nós de difícil, de triste, de amedrontador, nada disso chega de maneira injusta. Tudo está dentro da justiça divina e tudo tem a sua razão de ser. São situações que servem para o nosso aprendizado e a nossa evolução. Algumas destas situações são necessárias para tranquilizarmos a nossa consciência diante de erros que já cometemos no passado. Então, todas as situações difíceis, sejam estas de cunho geral ou aquelas específicas próprias do íntimo de cada um, todas elas têm a sua razão de ser para a nossa evolução. Portanto, para nós elas não são notícias ruins, são notícias necessárias. São aquelas notícias que dirão para nós que nós estamos ganhando força, amadurecendo para nos tornarmos pessoas melhores. E outra notícia boa: nós temos proteção, amparo. Vamos encontrar isso até mesmo entre os amigos encarnados, mas encontramos, acima de tudo, em Deus, nosso Pai, e nos nossos amigos espirituais, particularmente no nosso espírito protetor, também conhecido como anjo da guarda. E para nos ligarmos a essa proteção, precisamos da fé. E precisamos, na medida do necessário, mantermos a nossa consciência tranquila, tentando sempre fazer o melhor, ainda que errando, mas compreendendo a natureza dos nossos erros e tentando corrigi-los o quanto antes, para que estejamos com a consciência tranquila de que estamos tentando fazer o melhor e confiando nesse amparo superior, porque diante das situações mais difíceis, este amparo chega, nos envolve, nos tranquiliza e nos ajuda a seguirmos adiante. Esse amparo não retirará da nossa vida as provas que tenhamos que passar, mas nos dará força para nós mesmos superá-las. Então, a minha sugestão é de que façamos também algumas previsões
previsões de cunho pessoal, que nós consigamos prever para nós mesmos em 2022 um ano de muita coragem, de muito trabalho, de muita fé. Um ano em que nos esforcemos pelas nossas realizações, não só aquelas de cunho exterior, mas aquelas realizações no mundo íntimo, que nos farão melhorar e amadurecer, mantendo assim o nosso equilíbrio e a nossa serenidade, contando sempre com a ajuda de Deus e dos amigos da espiritualidade. E que estas previsões se realizem. Que assim seja.